Olá, estudantes do segundo ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje discutiremos um pouquinho sobre as questões da semana 4 do PET 1. Esta semana traz questões relacionadas à leitura, compreensão e interpretação de texto, que é um requisito fundamental para os nossos avanços aí nos estudos. É importante também no nosso dia a dia saber ler, compreender e interpretar. Em todos os sentidos nós precisamos dessas habilidades. Então nós vamos ver qual o texto trabalhado, vamos ler esse texto e vamos também discutir algumas questões com o objetivo de auxiliá-los na compreensão do que está sendo solicitado e responderem as suas questões. Leia o texto seguinte: cega, surda e muda, e expandiu sua inteligência. Helen Keller, 1880-1968, uma mulher extraordinária, cega, surda e muda desde bebê, nos chama a atenção para a apreciação de nossos sentidos. Apenas de posse do sentido do tato e uma perseverança inigualável, sob a orientação de Anne Sullivan Massey, Keller pôde aprender a ler e escrever pelo método Braille, chegando mesmo a falar por imitação das vibrações da garganta de sua preceptora, as quais captava com as pontas dos dedos. O esforço de sua mente em procurar se comunicar com o exterior teve como resultado o afloramento de uma inteligência excepcional, considerada a maior vitória individual da história da educação. Ela foi uma educadora, escritora e advogada de cegos. Tinha muita ambição e grande poder de realização. Ao lado de Sullivan, percorreu vários países do mundo, promovendo campanhas para melhorar a situação dos deficientes visuais e auditivos. É considerada uma das grandes heroínas do mundo. A senhorita Ellen alterou nossa percepção do deficiente. Em um de seus escritos, ela diz: várias vezes pensei que seria uma bênção se todo ser humano, de repente, ficasse cego e surdo por alguns dias no princípio da vida adulta. As trevas o fariam apreciar mais a visão e o silêncio lhe ensinaria as alegrias do som. Temos aí também a referenciação bibliográfica. A primeira questão diz: identifique o método que permitiu Helen Keller a falar. Compreensão de texto, está lá evidente, escrito no texto, explica qual o método detalhadamente, é só você retomar a leitura e responder a questão. 2. O que fez com que Helen Keller desenvolvesse uma inteligência excepcional? O texto vai colocando o que aconteceu, o que foi fazendo, o que foi acontecendo para que ela desenvolvesse uma inteligência que foi considerada como excepcional. Está dentro do texto a resposta. É só você reler, não está complexo. 3. Identifique o motivo que levou Helen Keller a ser considerada uma das grandes heroínas do mundo. Identifique dentro do texto, a resposta está lá. É só você ler e encontrar. De acordo com o texto, qual foi o motivo que fez com que Helen fosse considerada uma das grandes heroínas do mundo? E a última questão, é a 4, pede para reler o seguinte trecho. A senhorita Helen alterou nossa percepção do deficiente. E a questão é uma produção de texto. Escreva um texto dizendo qual a percepção errônea que uma parte da sociedade tem das pessoas com deficiência. Diga também como podemos melhorar essa percepção e quais ações poderiam ajudar o dia a dia dos deficientes. Lembrando que o seu texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. Deve estar organizado em parágrafos
Deve-se utilizar a norma padrão, pontuar adequadamente. Eu sugiro que você faça primeiro um rascunho. Após esse rascunho, faça uma leitura, observe a questão da ortografia, se por algum motivo alguma palavra não ficou grafada de maneira incorreta, segundo as normas ortográficas, verifique a pontuação, observe se você consegue demonstrar coesão. Os elementos estão bem interligados, as ideias têm conexão umas com as outras dentro do seu texto. Se o seu texto é coerente, ou seja, tem sentido, é de fácil compreensão. Faça todo esse processo e depois você passa a limpo o texto definitivo, ok? Essas são as atividades da semana 4. Bons estudos e até as próximas semanas com as atividades complementares.